Oi, pessoal. A minha convidada é uma imortal da Academia Brasileira de Letras. Desde 2003, ela ocupa a cadeira número 1 da Academia. Ela já publicou mais de 100 livros com mais de 20 milhões de exemplares vendidos, tendo as obras traduzidas em 26 países. A minha convidada já foi laureada com os prêmios Jabuti, Hans Christian Andersen, esse o mais prestigiado da literatura infantil, além de ter ganhado o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Há mais de 50 anos, a minha convidada fisga o leitor com um texto refinado, reflexivo e com aquele lirismo que a gente adora. A minha convidada é Ana Maria Machado, uma dama da literatura brasileira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com você e com todos os que nos ouvem. Muito obrigado, Ana, pela sua gentileza. Nós vamos falar sobre este livro, Vestígios, que é o livro mais recente que a senhora lançou. Eu aproveito para agradecê-la pelo livro que a senhora enviou de presente para mim. Muito obrigado. E, Ana, vestígios, se olharmos o significado lá no dicionário, ele vai dizer que é rastro, sinal, pegada. Eu posso dizer que Vestígios, o livro que a senhora lançou, é uma conexão com os 11 contos que lá estão? Eu acho que é exatamente isso. Essa tua observação é de uma leitura atenta e sensível. O que une os 11 contos é exatamente o fato de que todos têm, de alguma maneira, as marcas de um evento passado, ou então eles deixam uma marca para um evento futuro. Então, todos os enredos giram um pouco em torno disso, de rastros, pegadas, vestígios. Eles trabalham um pouco com a memória, né, e com as consequências dos atos. Seria o ponto de reunião de 11 histórias bem diferentes entre si, mas elas têm isso em comum. A senhora dissera em entrevistas que se sente mais à vontade ao escrever romances. E como foi o processo de escrita de Vestígios? O processo de escrita foi ao longo de 40 anos, pelo menos. Eu não escrevi esse livro de uma vez, eu volta e meia escrevi algum conto ao longo do tempo que eu estou escrevendo. E agora, recentemente, eu nunca tinha publicado um livro de contos. Recentemente, bem logo antes do começo da pandemia, numa conversa com a minha editora, ela disse: Ana, você não tem uma nova obra de ficção, um novo romance? Eu tinha publicado um romance, o último foi Um Mapa Todo Seu, e já tinha passado uns 2 anos disso. Ela disse: não tem outra na hora do romance? Eu digo: não, eu estou meio... Isso, está... Eu estou meio sem ideia para um novo romance. Agora ela disse contos. Eu digo: contos eu não sei fazer um livro de contos assim. Eu sempre escrevi, volta e meia escrevia conto, mas ao longo do tempo. Ela disse: dá uma olhada nisso. E aí eu fui ver e vi que alguns contos dava para reunir em torno desse eixo da memória, de vestígios e de consequências. Então, eu não escrevi especialmente agora para isso. Acho que só um desses contos eu terminei mais recentemente para incluir aí. Eu estava pensando em 10 e, de repente, surgiu que um deles também se completou e eu acrescentei. Mas eu escrevi, esse processo foi ao longo de muito tempo e cada um separadamente. Tem um conto lá no livro da senhora chamado Não Mais, que fala da história dos vagalumes, da família em volta da fogueira, que sai para poder ver os vagalumes no céu. Esse texto é uma memória afetiva da senhora? Ele parte de uma memória afetiva. Esse é justamente o único conto recente, que eu falei que só tinha um, é exatamente esse, Não Mais. E essa memória é uma memória de infância minha.
Eu lembro de muito pequena, passando férias em casa dos meus avós, num tempo em que não existia luz elétrica, num tempo... Aí era esse tempo antigo, né? Num sítio, numa casa na roça mesmo. E nós estávamos conversando em volta da fogueira, os tios, os pais, os avós e as crianças todas ali, e, de repente, houve uma migração de vagalumes, né? E, para mim, aquilo foi mágico, parecia como se o céu estivesse dançando no meio da gente. E agora, muito mais recentemente, eu vi uma reprodução de um quadro medieval, renascentista, de uma Madonna com as estrelas em volta, e aí eu me lembrei dessa memória de infância e escrevi o conto. Então, esse foi um conto de memória recente. Tem um conto que eu particularmente gostei muito, é o conto chamado Tratantes, porque ele mexeu com a minha memória afetiva, porque eu lembrei da minha avó, quando eu era criança, minha avó, quando não dava para minha mãe me buscar no colégio por conta de trabalho, a minha avó ia, e ela sempre levava, eu vou acabar fazendo uma propaganda aqui, aquele Mirabel, que tinha a imagem do fofão, que tinha a embalagem vermelha, azul. Era um biscoito, Isso, enfim. Ou dos aniversários da minha avó. A minha avó viveu até os 100 anos, quando reuníamos todos, tios, netos, para comemorar os aniversários dela. Então, esse conto, ele resgatou tanta lembrança boa que eu tenho da minha avó. E quando a nossa entrevista foi agendada, eu falei, eu preciso perguntar para a Ana Maria. Desses 11 contos, teve algum que a senhora destaca, que mexeu com as suas emoções? Eu acho que todos eles foram trabalhados a partir de memórias e emoções, de memórias afetivas, de memórias até de situações familiares ou de pessoas familiares, às vezes da minha família, às vezes não, né? Alguns dos contos aí são histórias que me contaram ou que eu vi, enfim, mas acho que todos têm uma intensidade emocional muito grande. Especificamente esse dos Tratantes, que é um conto sobre a morte, né? Mas é um conto sobre a morte entendida que ela vai chegar pela pessoa que vai morrer. Mas os outros em volta não, né? Não percebem, não veem isso, são crianças, enfim. E era um pouco uma memória da minha mãe, que pouco antes de morrer, eu estava morando perto dela, ia lá todo dia com minha filha pequena, e quando chegava, a minha filha gostava de passar hidratante no pé dela, e chamava de tratante. Vou passar tratante na avó, e chamava isso. Então, acho que foi dessa palavra que surgiu a memória toda que deflagrou esse conto. Aí tem o conto... Eu separei alguns contos, Ana, para a gente poder conversar, e tem um outro chamado Em Nome do Pai, em que a senhora traz a história do Padre Olímpio, que é um craque no futebol. Mas nesse conto, a senhora fala de política sem ser explícita. As entrelinhas exploram a capacidade de o leitor interpretar as informações. E ao interpretar essas informações, o leitor ele pode, Ana, criar um juízo de valor? A entrelinha é um recurso importante nas narrativas? Eu acho que sim. Eu acho que ele pode não criar nada. E aí não é exatamente o leitor ideal, é um leitor que vem ler aquilo, se distrai e vai adiante. Mas o bom leitor, aquele leitor ideal, é aquele que percebe nas entrelinhas. Nesse conto, Em Nome do Pai, é um conto muito claramente que está dentro de um quadro de uma situação política. E então ele está aí, como o último conto, Todas as Filhas, ele está dentro de um quadro comportamental, de uma época. Então ele também tem essa marca, quer dizer... E aí o leitor pode ler só prestando atenção na história, mas se ele vestir essa história das circunstâncias históricas, ele tem um conto muito mais denso, tem uma evocação muito mais sólida, muito mais espessa.
O humor e a ironia, assim eu enxerguei, Ana, no conto Uma Velhota Muito Frágil. O humor e a ironia que a senhora utiliza neste texto é uma maneira de suavizar ou humanizar a questão da violência urbana, já que o conto trata de um assalto no ônibus? Talvez seja, né? Porque é uma história muito violenta, tanto o assalto quanto a reação, né? São muito violentas. Então, eu acho que a minha maneira de contar esse episódio, que é real e me foi contado por uma pessoa, enfim, que viveu isso realmente, mas a maneira de eu recontar essa história real foi esgrimir a ironia, exatamente. Porque eu acho que... E você pegou bem. É no limite do humor, é isso mesmo. Olha, eu não vou dar spoiler, mas o final do conto é sensacional. A senhora foi cirúrgica ao dar o final para a Marieta. Pois é, mas é de cirurgia que se trata. Não é? Ana, o conto, por ser mais conciso, o uso da palavra ele é mais exigido da escritora, do escritor que se aventura nesse gênero? Eu não sei, eu não gosto de generalizar, eu posso dizer para mim, né? Eu não sou basicamente uma contista, eu sou uma romancista. O meu forte é desenvolver uma atmosfera que aos poucos vai se criando, situações que tem um indício aqui, uma consequência ali, e isso vai indo, e eu vou amarrando aos poucos. Eu não me sinto, em geral, muito à vontade no conto. Eu acho que o conto exige uma concisão, uma virada rápida, uma caracterização muito econômica que não é meu forte. Então, ele me dá muito trabalho, eu tenho que cortar muito para chegar a ele. Eu começo uma coisa... aliás, sempre que eu escrevo, eu começo maior e vou diminuindo. Mas, no caso do conto, o que tem que cortar é muito intenso e muito multiplicado. Em todas as linhas, vai diminuindo aquilo, né? Então, eu acho que o conto exige mais de mim, assim. Agora, isso pelo meu temperamento, pela maneira pela qual eu me aproximo da escrita. Tem muitos escritores que são muito mais contistas do que romancistas, né? Eu acho, sei lá, na literatura brasileira, tanto Clarice Lispector como Rubem Fonseca, eu acho a superioridade dos contos deles sobre os romances é enorme, né? Eles são muito melhores contistas, são ótimos romancistas também, mas o conto tem uma potência que é muito forte, eles estão muito à vontade, dominam muito esse universo. A senhora é a favor do clichê na escrita das narrativas? Não. Eu acho que o clichê pode entrar para ser destruído com ironia, né? O clichê pode ser usado como um recurso, seja um recurso para caracterizar um personagem. O Machado de Assis, quando faz o José Dias em Dom Casmurro falar montes de superlativos, ele está usando um processo de clichê desse e transformando isso num recurso humorístico, aí sim. Mas eu não gosto. Quando eu estou lendo e vejo alguém usando um clichê, me dá vontade de parar de ler. Eu gosto que haja mais invenção do que clichê. Eu tive a oportunidade, Ana, de ler este livro que a senhora escreveu, o seu romance, o romance que a senhora escreveu, Um Mapa Todo Seu, e a senhora conta a história de Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim Nabuco. No livro, os apelidos carinhosamente de Zizinha e Quincas. São personagens reais da história do Brasil. Agora, escrever narrativas com pano de fundo histórico, é preciso ter cuidado, Ana, para não cair no didatismo, ou didatismo e liberdade poética podem caminhar juntos, desde que com parcimônia? Não, eu acho que é preciso ter cuidado. Eu, como leitora, não gosto de sentir que estão me dando uma aula quando eu estou lendo um livro, né? Eu acho que o didatismo, eu não me sinto bem à vontade com ele, nada, nem escrevendo para criança, nem para adulto, nem para ninguém. Eu evito sempre o didatismo. E acho que escrever sobre personagens reais dá muito trabalho,
Esse foi um dos livros que me deu mais trabalho, da mesma forma que O Mar Nunca Transborda, que é todo sobre a história ao longo de 5 séculos de história do Brasil, porque envolve uma pesquisa muito grande, ele tem que ser fiel à história. Se a gente vai fazer os personagens fazer uma refeição, tem que ser no horário que as pessoas comiam nesse tempo, o tipo de refeição que era. Os móveis da casa eram um tipo de móvel, não são os mesmos que nós temos hoje. Os meios de transporte eram outros. E todas essas coisas que vão compondo o cotidiano da sociedade numa época têm que ser muito respeitadas, muito estudadas, pesquisadas. Então, isso dá muito trabalho. Mas não é para ensinar, para eu ficar mostrando ao leitor era assim que se vivia. É simplesmente para poder mostrar, ter uma verdade naquele ambiente que eu recrio. Eu acho que o romance de época tem uma vantagem enorme sobre o livro de história, que é que ele pode criar a emoção da época. E, então, recriar essa emoção é que é fundamental, importantíssimo para quem escreve um romance histórico, um romance de época. Ana, eu quero falar com a senhora do livro Menina Bonita do Laço de Fita, que é um livro infantil que a senhora escreveu há quase 40 anos. Eu posso dizer que essa obra é atemporal na literatura infantil brasileira pelo fato de a senhora trazer, naquela época, a discussão da identidade étnico-racial? Eu não sei se é atemporal exatamente, talvez seja, não sei muito bem classificar minha própria obra, mas essa questão era importante para mim desde antes do Menina Bonita, do Laço de Fita. Eu já tinha escrito, por exemplo, Do Outro Lado Tem Segredos, que é um outro livro, esse é juvenil, é uma novela juvenil, mas que também é sobre questões identitárias. Eu vivi na minha infância muito próxima de pessoas de etnias diferentes, de tradições culturais diferentes, e brincávamos juntos, e sempre, então, isso sempre me fascinou. Eu tenho muito mais do que um respeito por essas histórias, eu tenho amor por essas histórias, eu quero dar força a elas e fazê-las ter sido meu. Então, falar de mim é falar disso também, porque isso faz parte da minha vida. Então, eu sempre quis isso, e desde que comecei a escrever, isso nunca foi uma zona proibida para mim. Isso, para mim, pelo contrário, era uma zona de expressão pessoal da minha experiência. E pode-se falar tudo, Ana, na literatura infantil e infanto-juvenil? Talvez, mas depende de como se fala. Eu acho que tudo, talvez não, porque eu acho que quando a gente escreve para criança, a gente tem sempre um compromisso com a esperança, um compromisso de amor à vida, um compromisso de que as coisas vão dar certo, vão ser melhores, mesmo que agora você esteja com medo, esse medo vai passar, porque não é uma ameaça real, você vai vencer isso. Você está com dor, essa dor vai passar, porque vai ter uma alegria depois. Enfim, está com tristeza. Eu acho que a esperança é fundamental. Então, escrever com desesperança para a criança, eu acho que não pode, não. Qual livro ou quais livros despertaram na senhora aquele impulso para que a senhora viesse a se tornar uma leitora em potencial durante a sua infância? Olha, acho que primeiro a obra de Monteiro Lobato, muito, porque eu gostava muito dos livros de Monteiro Lobato, eu queria viver no Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu lia todos aqueles livros várias vezes, e, em seguida, a obra do Mark Twain também, quer dizer, As Aventuras de Tom Sawyer, As Aventuras de Huck, e outros livros, O Príncipe e o Mendigo, do Tom Sawyer, do Mark Twain, eram livros que me empolgavam, me faziam viver naquele universo. Mas eu não pensava em escrever para isso. Isso só muito mais tarde é que veio acontecer. Eu gostava de ler, e sempre li muito. E queria mais livros do mesmo autor, quando tinha um autor que eu gostava. Eu não sossegava enquanto eu não lia tudo que aquele autor tinha escrito, que tivesse ao meu alcance, que pudesse ler. Ana, a senhora acredita
que, se os adultos lerem perto das crianças ou adolescentes, podem despertar neles a vontade de se tornarem leitores? Eu estou convencida disso. Acho que é o melhor caminho para que as crianças leiam é o exemplo, elas verem adultos lendo. Criança aprende a comer com garfo e colher em vez de comer com a mão, porque ela vê os adultos comendo com garfo e colher. Criança aprende as coisas, aprende a andar com sapato, e em vez de andar descalça, porque ela vê as pessoas comendo, andando com sapato, e calçam um sapato nela. E ela sabe. Eu acho que o exemplo é a melhor maneira de ensinar qualquer coisa. Então, crianças que são expostas a imagens de adultos lendo muito, seja em casa, na televisão, na escola, onde seja, as crianças ficam curiosas de saber o que é aquilo. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ler sempre, porque a minha mãe lia muito. Minha mãe teve muitos filhos, ela teve 9 filhos, e às vezes ela estava dando mamar, um neném, assim, com a criança no colo, e com um livro ali perto e ela virando as páginas. Ou então eu ia falar com ela qualquer coisa, ela dizia, espera aí um instantinho, ela estava acabando de ler um parágrafo ou uma cena, e depois ela me atendia. E aquilo, para mim, significava que aquilo que ela estava lendo era tão importante, era tão tentador, era tão arrebatador, que ela não conseguia parar. E eu queria participar desse mundo, eu queria entrar nesta coisa maravilhosa onde ela estava. Então, eu tive muita curiosidade de ler desde muito cedo. Ana, para encerrar a nossa conversa, os seus livros foram publicados em mais de 26 países. Eu imagino o retorno que a senhora deve ter tido com os leitores, o contato com leitores do mundo inteiro. A senhora destacaria alguma experiência com esses leitores com quem a senhora teve contato ou que escreveram para a senhora, para poder contar para a gente, por favor? Não, tem tantas experiências bonitas e boas que agora foi o que eu fiz na pandemia, foi escrever um livro sobre isso. Chama-se Rastros e Riscos, que são os rastros dessa leitura e os riscos que a gente corre quando se aproxima do outro, enfim, um pouco isso, mas que são memórias de meus encontros com leitoras. E eu acho que a principal coisa, além de eu contar vários casos pequenos e que eu tento analisar, que foram casos diferentes, em lugares diferentes, o que mais me impressionou nisso, e me impressiona sempre, não é como nós somos diferentes, é como nós somos iguais, é como nós somos parecidos, é como as perguntas que uma criança me faz sobre um livro num lugar são muito parecidas com as perguntas que outras crianças fazem sobre esse mesmo livro em outro lugar. Eu tenho uma experiência, por exemplo, você pediu um caso assim, em que eu estive em 1980, eu estive em Angola, no interior de Angola, recolhendo histórias de tradição oral, etc., e chegava nas aldeias, e eu lia trechos de um livro meu, De Olho nas Penas, com o qual eles já tinham tido contato antes, o livro já tinha sido mandado, e a gente conversava sobre o De Olho nas Penas. E eu fiz isso durante um mês que eu fiquei em Angola. E de lá eu saí e fui para a Suécia, onde tinha acabado de ser lançado, poucos meses antes, a tradução sueca do De Olho nas Penas, do mesmo livro. E eu visitei escolas na Suécia. E as perguntas que as crianças me faziam em Angola e na Suécia sobre esse livro eram as mesmas. E as experiências que elas viviam eram totalmente diferentes. Angola estava numa guerra civil, um país africano saindo da época colonial, numa guerra de independência e enfrentando problemas econômicos muito sérios, racionamento de comida, não sei o que e tudo. E a Suécia é um lugar do bem-estar social, na Europa, frio, a outra quente, tudo isso. E, no entanto, as crianças perguntavam as mesmas coisas. Então, isso se repetiu ao longo da vida. Eu acho que o que essas traduções todas, os contatos com leitores de diversos lugares me ensinaram é que nós somos muito mais parecidos como seres humanos do que imaginamos. Ana Maria Machado, eu quero muito agradecer a gentileza e a generosidade da senhora por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Muito obrigada a você por ter me convidado e
desejo tudo de bom e que essa pandemia vá embora. Não acabe. Muito obrigado, Ana. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!